Você já chamou um colaborador para dar um feedback sobre o desempenho e a conversa terminou com ele calado, visivelmente desconfortável, e no dia seguinte ele está desmotivado e o desempenho continua ruim? Você até saiu da conversa achando que tinha sido claro o suficiente, mas não conseguiu atingir o resultado esperado. Então hoje eu vou falar de 3 erros mais comuns que coordenadores e diretores técnicos cometem ao tentar corrigir o baixo desempenho. E eu não estou falando de uma técnica, uma fórmula mágica para você falar do jeito certinho. Aqui a gente vai falar de algo muito mais profundo, que é a habilidade emocional por trás da sua liderança. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Joyce Tozeto e eu já fui gerente de diferentes áreas de tecnologia, liderando projetos para empresas e clientes como Embraer e Johnson Johnson. Se você é da área de tecnologia, mas está inseguro com relação ao seu desempenho, hoje você vai conhecer um pouquinho disso, que é o meu framework emocional para quem lidera sob pressão. Eu vou trazer aqui algumas abordagens muito comuns, mas são muito danosas. Quer ver um exemplo? Vê se você já fez isso. Você anda disperso, colaborador. O que está acontecendo? Por que você está entregando de forma tão de baixa qualidade? Eu vejo que você não está com o comprometimento que você tinha antes, ou o seu trabalho não está rendendo mais. Você está muito desorganizado. Alguma vez você já pegou usando esses adjetivos, essas características, para conseguir justificar a sua percepção de que o resultado não está bom? Veja que esse tipo de abordagem ele leva a um processo bem ruim, porque, primeira coisa, isso não gera mudança de comportamento. Segundo, o colaborador, quando você começa a usar essa expressão você isso, você aquilo, a pessoa que recebe um julgamento ou uma crítica, ela tende a se colocar no modo de defesa ou de responder isso com ataque, porque ela se sente de certa forma ofendida. E outra questão, às vezes, é de não falar de uma forma bacana nesse feedback pelo medo do conflito. Então, tem liderança que evita o feedback e tem liderança que, quando faz, já não faz com aquela confiança que precisaria ter para conseguir ter o resultado esperado. Então, vamos falar aqui de forma mais específica. Eu vou trazer 3 erros comuns para você já começar a observar aí e corrigir com a sua equipe. Então, o primeiro deles, e acho que é o pior de todos, é usar julgamentos por falta de critérios que ajudem você a avaliar o desempenho desse colaborador. Então, aqueles adjetivos que eu usei anteriormente, disperso, sem comprometimento ou desorganizado, são julgamentos no final das contas. Você percebeu que algo não está vindo bem, você ficou com desconforto em relação àquele colaborador, mas você não conseguiu trazer isso para um fato concreto. Então tome muito cuidado para não ter esse tipo de abordagem. O que é o ideal que você faça? Sempre que você fizer um feedback, você vai falar sobre fatos concretos e observáveis. Então, ao invés de usar a expressão disperso, na reunião você anda disperso. Ou na daily com a equipe você não fala nada, nas retrospectivas você não fala nada. O que você precisa trazer aqui? Exemplos concretos. Então eu vou deixar de lado, nunca mais vou usar adjetivos, vou falar, olha, no caso da dispersão, minha percepção de dispersão. Olha, eu observei que você, nas 2 últimas plannings e retrospectivas, você só falou isso, ou você não trouxe nenhum ponto relevante, já que você é o líder técnico, ou você é o desenvolvedor mais sênior da nossa equipe. Então, eu percebi essa falta de participação sua que costumava acontecer, ou que seria importante para a equipe. Veja que você está trazendo um fator concreto. Então, você consegue dizer quando, ou o que ele não fez, ou o que ele fez. Algo que é observável. Veja que eu não precisei usar a palavra disperso aqui nesse exemplo. Eu vou trazer um segundo exemplo para falar de uma questão mais específica de desempenho. Ao invés de dizer, olha, eu estou vendo que seu desempenho caiu, ou que você não está muito comprometido aqui com a entrega. Então, o que você pode usar ao invés disso? Você vai dizer, olha, a gente está na quinta sprint do projeto e nas últimas 3 sprints, a 3, a 4 e a 5, a equipe estimou junto com você a entrega de 5 itens do backlog e você está entregando 2, 1 ou 3, você está entregando, olha o histórico aqui, você está entregando
no máximo 55% da meta. Então você tem um fator concreto para ajudar ele a entender da onde que você está entendendo que o desempenho caiu. Você veja que em nenhum momento você precisou falar que o desempenho caiu. Só de você trazer as informações concretas, ele já vai estar entendendo que o feedback ali é sobre desempenho. Entende a questão? O objetivo é a gente falar de algo que você precisa melhorar, algo concreto. E este algo concreto não pode passar pelo seu julgamento moralizador. Porque usar esse tipo de adjetivo é fazer um julgamento de valor moral, se a pessoa é adequada ou inadequada. E quando o outro se sentir julgado, ele vai entrar em modo de defesa. Esse é o motivo número 1 de a gente entrar em embate, em discussão, em briga. Porque a outra pessoa vai se sentir injustiçada. E não é isso que a gente quer, ok? Então, fique atento que no final dessa aula eu vou trazer um instrumento para ajudar você a formatar essa conversa com esse colaborador. Focar no problema e nunca na pessoa. Então, lembre-se disso. Se você for para um feedback pensando, putz, esse cara aí tá me enrolando. Às vezes a gente tem essa percepção, quando o desempenho não tá bom, a entrega não tá vendo. Esse cara tá com outro emprego, esse cara tá me enrolando. Então, cuidado, porque você já criou um adjetivo e já rotulou essa pessoa. O seu objetivo no feedback é entender o que está acontecendo, é propor uma solução e trazer alinhamentos. Nunca é fazer julgamento e lavar roupa suja. É encontrar uma solução para um problema. E o problema é da empresa, não é seu, do colaborador, é o problema da empresa que você está lá como líder para resolver. Ok? Despersonaliza o problema. Vamos falar de um problema que é da empresa e a gente precisa achar uma solução para isso. Porque se eu começar a personalizar e a rotular, a fazer julgamentos, vocês já entenderam, não vai sair do lugar. O segundo item é não conseguir engajar esse colaborador porque ele não entendeu as consequências ou o impacto desse problema para a empresa. Então, o primeiro exemplo que eu disse lá da dispersão, onde eu usei fatores concretos da falta de participação desse colaborador nas reuniões. Então, ali eu posso dizer para ele, olha, quando você não traz o seu ponto de vista, a equipe precisa ter uma visão mais madura sobre as questões de arquitetura, as questões esperadas de qualidade de entrega, critérios de aceite, ou melhoria do nosso processo. E quando você não traz nada a respeito disso, fica para mim a sensação de como se estivesse tudo bem, como se a gente não tivesse nada para melhorar. Eu conto com você como representante da qualidade, como representante da melhoria contínua. Então é importante que você consiga trazer os pontos de desconforto que você observou, para que a equipe consiga entender e aplicar isso na sequência. Você veja que eu trouxe ali um contexto da minha expectativa e da importância de como aquela pessoa vai agregar. Então é importante sempre levar essa situação de contexto e de impacto. O segundo exemplo que eu dei anteriormente, falando do desempenho, porque a entrega das sprints não estavam atendendo o que estava planejado para aquela sprint. Então aqui eu posso trazer, falei, olha, a gente tem uma meta de entregar uma versão desse produto de software aqui no final do mês. E sem a gente conseguir garantir essas entregas de forma recorrente, eu estou acumulando uma quantidade de itens que vão prejudicar o atingimento do lançamento desse produto, que é em tal data. Então, algumas funcionalidades precisam estar contempladas nessa solução. Então veja que eu estou levando para ele um contexto de negócio, do cliente, para que esse colaborador tenha mais motivação, inclusive, para contribuir com o resultado e melhorar a sua participação. E outra coisa que é importante e é muito negligenciado nos feedbacks é a gente sempre tomar o cuidado de terminar esse feedback com um combinado. Então, olha só, se ele estava com dispersão, porque ele não participava das reuniões, eu preciso então terminar o feedback dizendo para ele, olha, eu posso contar com você para que nas próximas reuniões você leve os seus pontos de preocupação para que a gente possa implementar a melhoria nos nossos processos de desenvolvimento de software?
Você registra isso semanalmente ou quinzenalmente, conforme o ciclo de cada sprint, para a gente poder ver o avanço da sua contribuição na melhoria dos processos? Então aqui eu estou dando instrumentos para ele conseguir entender o que ele pode trazer de algo tangível, mensurável, para eu conseguir acompanhar a evolução dessa pessoa. Então a gente vai ter que fazer um alinhamento com esse colaborador para ele sempre sair de uma sessão de feedback entendendo o que ele precisa entregar ou mudar. Se é uma reunião de feedback para corrigir comportamentos, e ninguém combinou nada, quando vai falar de novo, o que vocês vão observar para verificar se o comportamento mudou ou não, não vai adiantar de nada, porque isso significa que a pessoa não entendeu o que ela precisa fazer de fato para mudar aquele comportamento. E aí, quando você vai fazer um follow-up de novo sobre esse tema, aí que você vai pegar, mas não era isso que eu entendi, mas eu pensei que é aquilo, porque não foi feito o alinhamento adequado no final. Vamos ao terceiro item? Ignorar o fator emocional da conversa. O que acontece? O liderado, se você fizer um agendamento com ele, olha, reunião de feedback, reunião one-on-one, isso, dependendo da cultura da empresa e da sua falta de habilidade de fazer feedback, isso já cria um estado de ansiedade, porque ele já está entendendo que vai ter uma correção ali. Então, tome cuidado, sempre que possível, procure fazer que o feedback seja algo do dia a dia, algo que você tenha oportunidade de alinhar com frequência, não precisa ser sempre uma reunião de feedbacks, ok? Você pode simplesmente fazer um alinhamento oportuno. Aconteceu o problema, tente falar o mais rápido possível de quando o problema aconteceu. Né, aconteceu de manhã, tenta falar no máximo depois do almoço, se você estiver calmo e tranquilo, é outra parte também. Não deixe isso se estendendo por vários dias, porque perde um pouco o contexto, tá? Então, se você tem um liderado que está lá no meio do feedback e você percebeu que ele está em um estado mais alterado ou está desconfortável, é sempre legal você tomar controle da situação e perguntar, você está se sentindo bem? Como é que é para você receber essa informação? Fez sentido para você? É você dar espaço para validar como a outra pessoa está recebendo essa informação. Porque às vezes a gente senta só para falar o que a gente quer, mas não dá espaço para conectar emocionalmente como essa pessoa tá. E às vezes ela vai dizer, olha, eu realmente não tinha percebido que para você isso era tão ruim, ou realmente eu tô mais quieto ultimamente porque eu tô com um problema pessoal. Então, esse tipo de espaço para acolhimento emocional, ele é importante, tá? E aí, por que muitos gerentes não fazem essa abordagem de como é que você tá, como é que você recebe essa informação e só fala, não tem disponibilidade para ouvir? Porque não sabe lidar com o desconforto emocional do outro. Então, preste bem atenção sobre isso. O acolhimento, como eu estou trazendo aqui, é um espaço de escuta segura. Então, se o colaborador traz, eu estou com um problema na família. Nossa, eu sinto muito que você esteja com esse problema. Como é que você está avançando com a solução disso? Você precisa de quanto tempo para conseguir organizar a sua vida? Porque, veja bem, todo mundo tem problema. A questão do ambiente corporativo é o espaço que você vai conseguir acolher para que isso se resolva e pensar em alguém para poder apoiar naquele momento. Ou até diminuir um pouco a expectativa, até que aquele problema seja resolvido. Mas vocês estão alinhados de que isso é passageiro. Então você está acolhendo naquele momento porque é uma situação crítica. Mas logo você já tem um combinado de quando as coisas voltam a conversar. A gente conversa então semana que vem para ver se já está tudo melhor, para eu verificar se eu vou poder contar com você aqui ou se eu vou ter que pensar no plano B. Entende? É legal você ter esse tipo de participação na resolução dos impactos disso na empresa. Ele perceber que você está procurando alternativas para minimizar a ausência ou a disponibilidade em algum momento. E aí um segundo ponto também é você, líder, observar como você está indo emocionalmente para esse feedback. Lideranças mal preparadas ou emocionalmente instáveis, né, porque não tem essa segurança para fazer conversas difíceis, tende a chegar para a reunião para fazer correções de comportamento um pouco mais tenso, mais inseguro. E isso gera uma tensão logo de cara para quem está recebendo o feedback. Então é importante você ter
essa preparação do que você precisa falar, para que outra pessoa também tenha a chance de tem a oportunidade ali de receber isso como um feedback para aumentar o relacionamento, para aumentar a capacidade de desenvolver habilidades e verificar que você está ali bem intencionado. Se você chega nervoso, a outra pessoa já percebe que você talvez não esteja indo ali só para colaborar. Talvez pelo medo da briga e do conflito, você já chegue um pouco mais desconfortável. Então, eu espero que a aula de hoje tenha te ajudado a complementar a forma como você já faz feedback. E eu vou trazer aqui uma recapitulação do que a gente viu hoje. Não faça julgamentos vagos, traga sempre questões observáveis e objetivas. Se o desempenho está ruim, você consegue medir esse desempenho para mostrar para essa pessoa o que está ruim, ok? Qual a expectativa que não está sendo atendido. Segundo, mostre o impacto daquele comportamento. Isso ajuda a trazer contexto e fazer com que outra pessoa tenha mais oportunidade de entender como que aquilo está impactando para o resultado final. E terceiro, gerencie as suas emoções e a dos liderados durante o feedback. E aí eu tenho uma notícia boa aqui com um extra para você que está empenhado em fazer bons feedbacks. Aqui na descrição desse vídeo você consegue baixar um material complementar que tem um passo a passo para você estruturar o seu feedback, com exemplos inclusive de como não fazer e de como fazer, para que você tenha mais repertório e consiga chegar com esse material já bem preparado para a reunião. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a aumentar a sua confiança. E se você quer melhorar a forma como você está liderando pessoas, quer aumentar o seu desempenho, ser mais estratégico e mais confiante emocionalmente para lidar com situações de crise e conflitos, lembre-se de falar comigo no WhatsApp para eu poder apresentar o meu programa de mentoria para ter mais repertório do seu framework emocional. Eu espero falar mais sobre esse tema, então me segue para mais conteúdos como esse.